E aí, meus amigos do terceiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com a aula de física. Vamos falar sobre curto-circuito. Vamos falar sobre alguns aparelhos que medem corrente elétrica e voltagem, o amperímetro e o voltímetro. Mas antes de falar sobre isso, a gente vai corrigir o exercício que foi passado, né? Vamos lá? Pronto, gente, vamos lá para a oitava questão da página 499. Aí são exercícios mais bem trabalhados, né? Exercícios de vestibular. A gente tem aí um circuito elétrico de enfeite de Natal é constituído de vários conjuntos de lâmpadas idênticas, sendo que cada conjunto é ligado por vez para produzir o efeito pisca-pisca. Uma fonte de tensão 6 volts uma fonte de tensão 6 volts com potência de 18 watts alimenta o circuito. Considerando que cada lâmpada tem uma resistência de 30 ohms e deve ser submetida a uma tensão de 6 volts para produzir o efeito desejado. Qual o número de lâmpadas qual o número máximo de lâmpadas em cada conjunto? Bem, primeiramente a gente precisa saber a corrente elétrica desse sistema de Natal aí, né, de pisca-pisca. E a gente faz primeiro aqui a potência, né? A potência é a DDP vezes a corrente. Então 18 igual a 6 vezes I, e aí fica 18 dividido por 6. Minha corrente elétrica é, desculpa, 3 amperes. Minha corrente elétrica total que passa no sistema por completo, né? E aí, uh, isso aqui é o total. Aí vamos descobrir para cada lâmpada quanto é que vai valer a corrente elétrica de cada lâmpada. A gente sabe que cada lâmpada tem 30 ohms de resistência a 6 volts. 6 volts é o sistema inteiro, né, galera? Então, vamos aplicar agora o RI. U é igual a 6, o R é igual a 30, vezes o I. Né? Então, o I vai ser 6 dividido por 30, que é igual a 0,2. 0,2 amperes. Corrente total do sistema e corrente de apenas uma lâmpada, né? E aí o que está acontecendo? Várias lâmpadas, né, são ligadas nesse sistema. Tu tem aqui os terminais A e B, e aí você vai ter várias lâmpadas ligadas. E aí ele quer saber qual o número máximo de lâmpadas. Quando a gente quer saber o I total, a gente não faz I1 mais I2 mais I3 mais quantas existirem, né? Só que sendo todas as lâmpadas iguais, né, o I total ia ser o quê? I mais I mais I mais I mais I mais I. Só que a gente não sabe o número de lâmpadas, então é justamente isso, né? Se a gente tivesse duas lâmpadas, ia ser 2 vezes I, três lâmpadas, 3 vezes I. N lâmpadas, que a gente não sabe quanto é que é. Então, N vezes I. E aí, a gente sabe que o total é de 3 amperes. O número de lâmpadas máximas vai ser o produto entre o valor de cada lâmpada, né? Então, 3 dividido por 0,2 é igual a N, que é a mesma coisa que 30 dividido por 2. Então, aí o número de lâmpadas vão ser 15. 15 lâmpadas é o máximo para esse sistema, né? E aí é o item beleza? Vamos para 9. Em cada circuito da figura a seguir, a tensão de alimentação é 10 volts e todas as lâmpadas são iguais. Elas são iguais, elas oferecem tipo, a mesma resistência, né, galera?
Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que essas estão em paralelos, ou seja, o U é igual em todas, certo? E a corrente elétrica que vai passar em todas também são iguais. É porque ela vai se dividir, vai vir uma corrente aqui, vai se dividir igualmente, já que as lâmpadas possuem a mesma resistência. Beleza, aqui a DDP é igual em todas. Já aqui nós temos em série, certo? Série só serve para corrente. Paralelo só serve para voltagem, para DDP. Você precisa lembrar disso. Então aqui, no caso, todas elas funcionam com 10 volts, essas lâmpadas. Porém, aqui como nós temos 3 lâmpadas, nós temos uma divisão da voltagem para cada lâmpada. Ou seja, se você colocar lâmpadas em paralelo, elas funcionam todas iguais, com o mesmo brilho. Se você colocar lâmpadas em série, elas funcionam com um brilho menor, porque a voltagem vai ser menor em cada uma delas. O conceito importante é que se essa lâmpada quebrar, queimar, a corrente elétrica passa direto e vai para cá, não tem nenhum problema. Já aqui, quando a corrente sair, ó, ele sai para cá, se essa lâmpada queimar, ela impede a passagem de voltagem de corrente elétrica para a próxima. Ou seja, se uma queima, as outras também deixam de funcionar num circuito em série. Por isso que geralmente quando a gente faz você coloca várias lâmpadas numa sala, você sempre coloca em paralelo. Né? Não é à toa que o interruptor é sempre um em cima e outro embaixo, né? Significa que estão em paralelo. Por isso que fica a mesma voltagem. Você nunca vê um interruptor em série, né? Bem aqui, aí tem outro bem aqui, tem outro bem aqui. Você nunca vai ver isso. Porque senão tem esse problema. Queimou um, aí acaba com tudo. Certo? Então tá sempre em paralelo. Vamos para as proposições aí. O item A. Se uma das lâmpadas em A queimar, a corrente A não será alterada. Não, a corrente IA vai alterar, né? Porque o que foi que eu falei? Ela se divide igualmente aqui, né? Se vier 6 amperes, aqui é 2. Se queimou essa aqui, fica 6 amperes, aí vem 3 para cá e 3 para lá, tá? Então, o item A está errado por conta disso. O item B, se uma das lâmpadas em B queimar, a corrente B não será alterada. Se uma dessas aqui queimar, não vai ter nem mais corrente, zero a corrente. O item C, a intensidade da corrente IA é menor que a intensidade da corrente B, está dizendo que IA é menor do que IB. Galera, nesse caso IA vai ser maior do que IB, ó. Sabe por quê? Porque aqui a resistência total faz a resistência equivalente. Todos são iguais, então fica R dividido por 3. Então a resistência é pequena. Se a resistência é pequena, significa que a corrente é grande. E aqui os resistores fazem o que? Se somar. Então você tem uma resistência maior, consequentemente uma intensidade de corrente menor. Certo? No item D, o brilho das lâmpadas em B é maior que o brilho das lâmpadas em A? Não, por causa da voltagem, ó. Falei até nisso antes de ler os itens, né? Então o E vai ser o correto. Sobre qualquer lâmpada de A DDP é maior do que sobre a de B, certo? Porque todas são 10 volts e aqui são 10 terços de volts. Olha que questão massa, interessante. Muito o estilo que se cobra hoje em dia, beleza? E agora, para terminar esses exercícios, nós temos a 10ª questão, que diz: considere um conjunto A com 6 resistores de resistência 3 ohms, todos ligados em paralelo. Paralelo. E um conjunto B tem 4 resistores de resistência B, a gente não sabe quanto é que é, associados
em série. As resistências equivalentes dos dois conjuntos são iguais. Então, resistência equivalente A é igual a resistência equivalente em B. Se eles estão em paralelo, 6 resistores, galera, resistência equivalente em A, valor do resistor, que é 3, dividido pela quantidade de resistores. Olha aí, tranquilo demais, ó. Resistência equivalente em A é igual a 0,5 ohms. Facílimo. E aí ele, como as resistências são iguais, olha onde foi que eu botei o B, viajei. Então a resistência equivalente de B vai ser igual a resistência equivalente de A. Resistência equivalente de B são 4 resistores em série, né? Ou seja, somados. Todos são R. 4R, ó, exatamente o que eu coloquei ali. 4 resistores. R mais R mais R mais R. 4R. Isso dá igual a 0,5. Então esse resistor vai ser 0,5 dividido por 4. Isso aqui, essa resistência dá 0,125 ohms. Tá aí, ó. O item correto é o item A. Ainda não na questão. Eu tinha dito. É o item A. Pronto. Show. Vamos dar continuidade ao assunto, galera. Pronto, gente. Agora a gente vai falar de curto-circuito. Com certeza vocês já ouviram falar de curto-circuito, né? Sempre dá problema quando acontece, né? E aí, o que é na prática, na física, o que é um curto-circuito? Né? Quando você conecta um condutor, no caso um fio condutor, por exemplo, de resistência desprezível, aí ele causa o que chamamos de curto-circuito. Resistência desprezível, não oferece resistência nenhuma, né? E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, a gente tem uma bateria de 12 volts, certo? Então aqui nós temos um UAB igual a 12 volts, né? Sai de A e vai para B em 12 volts. Percorre aqui com a corrente de 2 amperes, ó. Vocês têm em série. E aí a gente tem o que? 10 ohms de resistência, né, galera? Beleza, até aí tudo tranquilo, né? O sistema está funcionando perfeitamente. Mas se por acaso eu colocar um fio aqui, ó, um fio condutor, sem resistência, só um fio condutor aqui, ó, o que vai acontecer? Nesse UAC, a voltagem vai ser igual a zero. Mas por quê? Porque eu coloquei um resistor que vale 0 ohm. E aí, ó, U é igual a R vezes I. Se a resistência é zero, o U também vai dar igual a zero. Certo? E aí causa o que se chama de curto-circuito. Curto-circuito é quando tem um condutor. O que vai acontecer? Tua corrente elétrica ela quer ficar de boa. Certo? Então ela vai sair daqui, vai vir lá para cima. Opa, tem um fio aqui que não oferece resistência. Vai vir para cá. Certo? E aí vai mudar totalmente, né, o esquema. O que acontece? Vai mudar a corrente do sistema, né? Então vai influenciar diretamente no funcionamento do sistema, né? Certo? Vamos ver um exemplo. Isso aqui, como é que vai funcionar? Olha, galera, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, certo? Vamos imaginar como é que é a resistência desse cara aqui, desse sistema, né? Desse circuito elétrico. E nós temos dois resistores em paralelos, né? Iríamos calcular eles, como eles são iguais, 12 dividido por 2, 6. E eu ficaria com 24, 6 e 24. 24 mais 24 dá 48, mais 6 dá 54 ohms. É uma baita resistência equivalente, né? Impedindo a corrente elétrica de passar. Uma forma de eu diminuir a resistência, isso acontece demais em vários aparelhos eletrônicos
mais sofisticados, né, galera? Eu quero diminuir a corrente que vai chegar lá, coloco muitos resistores. Quero aumentar, você coloca fios para dar curto-circuito, né? Nem todo curto-circuito vai queimar o aparelho eletrônico, tá beleza, galera? Porque, como é que se diz? Linguagem cotidiana, né? Às vezes se confunde com ciência. Mas aí o que acontece? Se eu passar aqui um fio aqui, ó, um fio de resistência nula, tá bom? E aí eu passo um outro fio aqui, ó, de resistência nula também. O grau, só questão gráfica mesmo assim, viu, galera? Quando você vê esse desenhozinho aqui é porque são fios de resistência zerada, então consequentemente é curto-circuito, tá bom? E aí esse fio ele está relacionado com o ponto A, ó, e esse outro aqui está relacionado com o ponto B. O que significa dizer? Significa dizer que esses dois aqui, ó, estão em paralelo. Por que esses dois estão paralelos? Chega bem aqui, pode vir para cá ou pode vir para cá. Então, divide a corrente elétrica, então significa que eles estão em paralelos. 24 dividido por 2, 12 ohms, resistência equivalente. Então, o que acontece? Aí você só transforma isso aqui em um outro, em apenas uma resistência só, né? E aí você fica com 12 ohms. E aí você tem esses 12 ohms aqui e tem mais esses 12 ohms. Só que essa ruma de fio aqui, galera, faz toda a vida a corrente se dividir, não importa para onde ela vá, ela sempre se divide, ou seja, você cercando um circuito elétrico de fios, de resistência nula, você deixa tudo em paralelo, né? Fiz esses dois primeiramente porque fica mais simples, porque deu 12 e aí sobrou ainda um 12, outro 12 mais 3. Ó. Então a resistência equivalente total desse sistema, 12 dividido por 3, 4 ohms. Ó, saiu de 50 e tanto para 4 ohms. Você coloca em fios de resistência nula. Olha quanto diminuiu. Diminuiu mais de 50 ohms aí, né? Não é muita coisa. Então, o fio de resistência nula, o curto-circuito, serve para isso, para diminuir a resistência equivalente dentro de um sistema. Para concluir, nós temos os medidores elétricos, galera, que pode ser o multímetro, que é o que vem nos dois, mas isso é mais na prática mesmo. Mas aí nós vamos ter o amperímetro e o voltímetro. O amperímetro que vai medir a amperagem, vai medir a corrente elétrica, e o voltímetro vai medir a tensão elétrica. O gráfico que aparece na questão é esse, ou então pode aparecer uma setinha assim, ó. Certo? Mas o que importa é o que tem dentro, né? E aí isso vai servir para medir a corrente e a voltagem. Esse exemplo aqui, ó, quero saber quanto é que vai medir o amperímetro e a voltagem. O amperímetro ele mede a corrente elétrica, ou seja, a corrente que vai passar nesse sistema todinho. E a voltagem que ocorre nesse sistema todo é 70 volts. Coisa muito importante, galera, que a corrente elétrica ele vai passar por esse amperímetro aqui. Ó. Então, como tem um fio bem aqui, ele vai vir para cá. Ah, professor, mas por que ele não se divide? Porque ele quer saber a amperagem do sistema total. Ou seja, ele vai passar por aqui, ó, e aí vai se embora. E aí essa corrente ela passa por aqui e ela passa por aqui. Não vai passar para cá porque o que ele quer saber é a voltagem, certo? Então, esse resistor, ele papoca, ele não serve de nada nesse sistema se você colocar um perímetro em paralelo com ele. O correto seria colocar aqui, ó, o correto para saber do sistema inteiro. Mas do jeito que está, a gente usa, a gente pode calcular, né? A gente vai usar o URI, né? Sendo o R equivalente de todo o sistema. O U é igual a 70, o R equivalente vai ser 10, ó. Porque só esses dois vão funcionar. Então, em série, 8 mais 2, né? A corrente, ó. Pronto.
Então a corrente aqui vai ser de 7 amperes. Se tivesse colocado aqui onde eu desenhei o gráfico depois, aí ia ser 14. Aí 70 dividido por 14, aí já ia dar outro valor. Beleza? Já o voltímetro está ligado corretamente. Lembre-se do que eu falei. Corrente tem que estar em série, voltagem tem que estar em paralelo. Então aqui, para saber a voltagem, está perfeito já. Ó. URI, aplica. Para saber o U, que é justamente a voltagem, a resistência está ligada só nesse terminal, então só tem esse resistor aqui envolvido. E a corrente, qual é a corrente que passa no 8? A mesma que passou no 2, que é de 7 amperes. Beleza? Então isso dá 56 volts. Nesse resistor, 56 volts. Beleza? É isso aí. Esses são os medidores elétricos. Né? Vocês vão ver demais isso aqui. Nas questões sempre rolam, o Enem cai demais. Beleza, galera? Valeu!